Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, assim como tia Cleide está. Morrendo de saudade de vocês, mas muito feliz a gente nos encontrar mais uma vez através de uma nova aula. Vamos iniciar um novo período de estudo. Depois das férias, todo mundo descansou, né? Todo mundo voltou com toda força, com toda garra, com muita vontade de estudar, né? Então vamos aqui a mais uma aula. Pegue o livro de ciências de vocês. Vamos à nossa aula de ciências, dando continuidade ao módulo 2, capítulo 4. E agora nós vamos estudar sobre os animais. Eba, quem gosta de animal aí? Com certeza você deve gostar de animais, né? Então, os animais, eles têm uma grande relação com nós, seres humanos. Vamos observar aqui a primeira cena no livro de vocês, página 196. Tá vendo aqui, ó? Tem um índiozinho aí que está com uma ave no seu braço. Essa ave é conhecida como papagaio. É uma ave, é um animal que vive na região Amazônia, né? E ele está aqui lidando com esse animal, mostrando a relação do homem com o animal. Na página 197, tem algumas questões para a gente discutir aqui. Diz o seguinte: o animal que aparece na imagem, como a criança, é normalmente criado pelo homem? Às vezes, né? As aves, elas nasceram para viver livre, mas existem alguns homens que criam animais presos. O correto é criar os animais de forma solta, de forma livre, sem nenhuma prisão. Você conhece outro animal semelhante a esse? Parecido com o papagaio. Você conhece? Tem muitos animais, né? Os pássaros. Com certeza vocês conhecem outros tipos de animais semelhantes ao papagaio aqui da imagem. Na página 198, tem aqui falando sobre a diversidade de animais. Então, os animais, eles são de diversos tipos, de diversos tamanhos, de diversas formas, de diversas cores. Existem animais que andam, animais que voam, animais que rastejam. Os animais, eles são diferentes pela forma como ele anda, como ele se locomove, como ele se alimenta, a cobertura do seu corpo, né? Se você vê o papagaio, o animalzinho aqui da imagem, ele tem o corpo coberto por penas. Ele se locomove voando. Então, ele é diferente de uma onça, porque a onça ela tem o corpo coberto por pelos, ela tem 4 patas, ela se locomove de um lugar para outro andando. Então, isso é o que diferencia os animais. Então, a gente conhece diversos tipos de animais no nosso cotidiano, né? Que a gente costuma ver. Então, se a gente assistir um filme, um documentário, aqui diz que Helena assistiu a um documentário e nele ela viu diversos tipos de animais. Aqui falando, o urso polar atinge até 3 metros de comprimento e tem o corpo coberto por pelos, tá? Aqui o urso polar. O urso polar é um animal que vive na região gelada, né? Nas geleiras, nos lugares frios. Por que ele sobrevive a lugares frios? Porque o urso polar ele tem uma grande camada de gordura na sua pele. Essa camada de gordura vai protegê-lo contra o frio, que vai fazer com que ele sobreviva, ele se adapte a baixa temperatura. Então, o urso polar é um animal que se alimenta de outros animais, sem animais, e são excelentes nadadores. O urso polar vive em uma região muito fria do planeta, né, que é chamada Círculo Polar Ártico. Essa região fica aberta pelo gelo a maior parte do ano. No outro lado, nós temos aqui o pato mergulhão, que é uma ave também, ó. Ele vive nas águas, gosta muito de água, mede até 50 centímetros de comprimento. Ele tem bico e penas coloridas, como alaranjadas, verdes, azuis, roxas, brancas e azuis. Esse animal vive em floresta, próximo de lagos, e constrói seus ninhos nos troncos das árvores. Existem aves que fazem o seu ninho nos galhos das árvores. Já o pato mergulhão faz no tronco da árvore, quase no chão. Também aqui do outro lado, nós temos aqui 2 animais, o leão e a baleia, né? O leão é um animal que pode atingir até 3 metros de comprimento e os machos leão têm uma juba, né? O leão é diferente da leoa porque o leão tem uma juba, o macho. A leoa não tem juba. Esses animais vivem em locais quentes,
com vegetação geralmente baixa e se alimentam uns dos outros. São animais carnívoros, eles se alimentam de outros animais para sobreviver. A baleia é um animal que vive nos oceanos, tá? Que é a baleia, é um animal que vive na água, né? Ela pode ter até 15 metros de comprimento. Os machos emitem sons para atrair as fêmeas. Então, durante esse período aqui que a Tia Cleide está falando, nós vimos o quê? O urso polar, o pato mergulhão, o leão e a baleia. Esses animais todos têm diferença uns dos outros. Uns vivem na água, outros vivem na terra. Uns têm o corpo coberto por pena, outro coberto por pelos, né? Mas o que é que caracteriza os animais? O que é que eles têm em comum? O que é que os animais têm em comum? Eles não produzem seu próprio alimento. Assim como as plantas, nós estudamos que as plantas, elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Já os animais, eles não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam ou de outros animais ou de plantas, né? Então, isso é a única característica comum que existe entre os animais. Já existem outras características que os diferenciam, que é o que eu já falei, né? A forma de se locomover, a cobertura do corpo, né? Tudo isso diferencia um animal do outro. Existem animais que são silvestres, né? O que são animais silvestres? São aqueles animais que vivem livres na natureza, que vivem soltos, que não são criados pelo homem, né? São aqueles que vivem no ambiente natural, né? Onde ele nasce e se cria. Aqui na página 201, nós podemos ver aqui a jaguatirinca, que é uma onça pintada, ela vive livre na natureza, ela é um animal silvestre. Animais domésticos. O que são animais domésticos? São os animais que são criados pelo homem, como cachorro, galinha, cavalo, né? Esses animais, gato, todos que são criados pelo homem são animais domésticos. Existem ainda os animais que são chamados de exóticos e nativos. O que significa animais exóticos? O animal exótico é aquele animal que nasce em um lugar e depois é levado para outro. Na página 202 do livro de vocês, está mostrando aqui, ó. O javali é um animal exótico, ele é um animal lá da Europa e foi trazido para o Brasil. Então, o javali é um animal exótico. Por que ele é chamado de exótico? Porque ele não nasceu no Brasil, ele foi trazido para cá. Já o tamanduá-bandeira é um animal nativo. O que quer dizer nativo? Ele nasceu no Brasil, ele é da nossa região, é do nosso lugar, é nativo do Brasil. Então, existem animais silvestres, que são os que vivem livres no ambiente, na natureza. Animais domésticos, aqueles que são criados pelo homem. Animais exóticos são os animais que vieram de um lugar para outro, foram trazidos de um lugar para outro. E animais nativos são aqueles que nascem em um determinado lugar e permanecem lá por toda a vida. Então, essa foi a principal, né, a aula de hoje sobre os animais. Agora vocês vão fazer a atividade proposta. Tenham bastante atenção, leiam novamente o livro de vocês para se apropriarem do conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima aula.